Eu sou Simone Simon, sou palestrante, sou autora do livro Faça Ser Fácil, lançamento da editora Gente, agora em agosto de 2016. Sou especialista em negociação por Harvard e mestre em gestão internacional. Negociar é uma arma fundamental para a gente ir mais longe na carreira, na vida e nos negócios. O grande erro que as pessoas cometem muitas vezes é que elas não percebem que tudo envolve negociação. Qualquer decisão que envolva uma ou mais pessoas, que envolva perdas e ganhos para os dois lados, é um processo de negociação. Então, quando a gente compreende isso, compreende e passa a agir racionalmente em cima do processo de negociação, a gente chega a acordos muito mais facilmente. Desde que nós nascemos, a gente negocia. A habilidade de negociar é uma habilidade que a gente desenvolve muito antes da gente aprender a falar. Muitas vezes a gente não percebe que o atacar o outro ou fugir de uma briga é uma forma de você resolver um impasse. Só que é muito mais fácil a gente negociar para chegar àquilo que a gente quer. Seja no mundo corporativo, negociando salário, negociando a apresentação de uma proposta, de um projeto para o chefe, negociando a venda de um produto para o cliente, como na vida pessoal. Com o filho na fila do supermercado para decidir se vai comprar ou não chocolate, com o marido para decidir se vai passar as férias no Caribe ou se vai trocar de carro, tudo isso são processos de negociação. As mulheres têm tendência de iniciar negociações de 2 a 9 vezes menor do que os homens. Tanto é que só 7% das mulheres tentaram negociar em cima da primeira oferta de salário que receberam. Dos homens, 57% negociaram. Veja só, 93% das mulheres simplesmente aceitaram a primeira proposta que lhe fizeram. E não é só isso. Quando elas partiam para a negociação, costumavam pedir menos do que os homens. E quem não pede, não ganha. Eu trabalhei numa empresa por 2 anos e saí e fiquei 2 anos fora fazendo mestrado na França. Quando eu voltei, eu tinha uma outra formação, eu já era mestre, eu dominava 2 idiomas e eu fui convidada para voltar para esse antigo emprego. E o que eu fiz? Ao invés de eu negociar o salário, eu trabalhei um mês inteiro e simplesmente no último dia do mês, o meu chefe parou na minha frente e disse: Simone, eu vou te pagar X a mais do que tu ganhava antes. E eu fiquei assim, como assim? X a mais é muito pouco, eu agora tenho uma outra formação, eu tenho mestrado, eu falo 2 idiomas. E ele disse: mas é isso que a gente pode pagar. E eu fiquei assim, eu não acredito, eu passei meses chorando, braba comigo, porque eu não tinha negociado o salário. E isso realmente é um drama para muitas pessoas, mas principalmente para as mulheres. As mulheres negociam muito bem para os outros, mas elas não negociam muito bem para si próprias. Então eu enfrentei isso na pele e depois disso que eu fui estudar negociação. Isso já tem uns 8 anos mais ou menos. E depois que eu passei a estudar negociação, eu vi como tudo pode ser mais fácil quando a gente compreende qual que é o interesse do outro lado, quando a gente compreende que a gente tem que fazer além das nossas atividades para também conseguir negociar um salário, é muito mais fácil você chegar a um resultado quando você dá primeiro do que quando você cobra primeiro. Então, essa situação que para mim por vários meses foi muito desgastante, inclusive mudou a minha vida, porque a partir disso que eu passei a verdadeiramente me interessar pelo tema negociação e hoje eu vejo como negociável muita coisa que eu antigamente não via. Pelo lado do empregador, a gente está
para muitas empresas enfrentando um momento de crise, né? Principalmente nesse momento, tem muitas pessoas sendo demitidas. O empregador, ele precisa valorizar quem faz diferença na empresa, quem é comprometido com o resultado e precisa saber também que em alguns momentos, inevitavelmente, o profissional vai querer negociar. Só que isso tem que estar sempre atrelado com as metas e propósitos que a empresa tem. Não dá para não negociar e perder um funcionário que possa ser peça-chave para aquela atividade. Mas, obviamente, quanto mais commodity for a atividade, muito menos chance de negociar o profissional vai ter e o próprio empregador vai ceder na negociação, né? O grande papel do vendedor, ele deve estar muito mais voltado para quase que uma consultoria ao cliente do que a venda propriamente dita. A gente não pode seguir como era alguns anos atrás, querendo empurrar um produto para o consumidor. A gente precisa, antes de tudo, entender quais são as necessidades, quais são os desejos, quais são os interesses por trás daquele produto que o comprador está procurando. Eu costumo dar um exemplo de uma caneta. Quando você compra uma caneta, o que você está comprando? Você está comprando a necessidade de escrever. Essa é a verdadeira necessidade. Mas essa necessidade ela pode ser suprida de diversas formas. Você pode querer uma caneta simplesmente para preencher um papelzinho, como você pode querer uma caneta para assinar um contrato de milhões de dólares. Você pode estar buscando preço comprando uma Bic, como você pode estar procurando status comprando uma Montblanc. Só que quando você sabe qual que é o verdadeiro interesse que tem por trás da compra do produto, você consegue oferecer uma solução que seja valorizada pelo cliente. E é isso que vai permitir com que o vendedor venda de uma maneira mais efetiva, mais assertiva e gerando melhores resultados. Tanto para ele quanto para a sua empresa, como também para o cliente, que vai buscar que acaba se sentindo valorizado, sentindo que não estão simplesmente querendo empurrar um produto para ele e pode então até inclusive voltar a fazer novos negócios. Entender o interesse alheio amplia sua perspectiva e aumenta suas alternativas de soluções e de chegar a melhores acordos. Tenha isso em mente e nunca deixe de negociar. Entenda as motivações das pessoas para saber até onde elas podem ir e o que você pode oferecer em troca que seja valoroso para o outro. O livro surgiu em função das palestras que eu faço pelo Brasil, em que eu sempre falo sobre negociação. Negociação para vender mais, negociação para fechar melhores acordos, negociação para ser um líder mais eficaz. E surgiu o convite da editora Gente para que eu falasse sobre esse tema que eu abordo nas palestras. E foi uma grata surpresa, foram 2 anos de pesquisa para o livro e fala sobre tudo isso e um pouco mais. O livro tem muito daquilo que eu considero importante para o ser humano, não apenas a gente enquanto profissional, mas para a vida. Tudo aquilo que faz com que a gente tenha resultados mais satisfatórios na nossa carreira, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. O livro traz uma nova forma da gente ver negociação, que não é simplesmente baseado na troca momentânea. Eu vejo negociação como uma forma de se relacionar no longo prazo. Se o que eu quero é simplesmente comprar essa caneca e nunca mais eu encontrar você, é natural que eu queira pagar o menos possível e você queira me vender pelo máximo possível. Mas isso para mim é apenas uma transação comercial, não um processo de negociação. Na negociação, inevitavelmente, envolve longo prazo. Então, com isso,
para você chegar a resultados que sejam mais perenes, sustentáveis ao longo do tempo, você precisa negociar e você precisa ver a negociação como uma forma poderosa de relacionamento. Então o livro traz todos esses aspectos de como estabelecer confiança, como desenvolver a empatia, como se colocar no lugar do outro, como ver um ponto de vista do seu ponto de vista, não simplesmente do meu. Então, o livro traz isso, traz aspectos mais técnicos de negociação, mas traz muito esse lado humano do relacionamento, da construção do relacionamento de longo prazo para se chegar a acordos mais positivos e sustentáveis. Em qualquer tipo de relacionamento que envolva longo prazo, a confiança é a base do relacionamento. Então, isso inclusive pode ser medido de forma mensurável. Por exemplo, se eu tenho um fornecedor que sempre cumpre o prazo, muitas vezes é melhor pagar um pouquinho a mais, mas eu ter a segurança do longo prazo, do cumprimento de prazo, do que simplesmente eu pagar alguém mais barato, que eu não sei se vai me entregar o que eu preciso. E no momento que eu passo a ter esse vínculo de confiança com o fornecedor, com o cliente, com o chefe, relacionamentos e acordos muito mais positivos serão fechados.